Aleluia. Novamente cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Quanto está feliz com o Senhor, irmãos? Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele tem bênçãos para nossas vidas, para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Também louvo a Deus por essa noite, por essa oportunidade. Agradeço a Deus, primeiramente, ao pastor Paulo, à pastora Cidinha, a todos os obreiros, a igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Amém. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Hoje o culto da família. E como sempre, né, irmãos, o Senhor, Ele tem planos, tem promessas, tem bênçãos para toda a nossa família. E nós temos que nos observar como que está a nossa vida, né, perante o Senhor. Que através de nós, o Senhor alcança os nossos, né? As bênçãos vêm também sobre nós, através de algumas atitudes que nós temos perante Ele. Amém? Então, Gênesis capítulo de número 11, o verso de número 31 e o 32, que diz assim: E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém, irmãos? Se acertar em nome de Jesus. Querido Deus eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite meditando a Tua presença, juntamente com a Tua igreja, a Tua noiva, que está aqui, Senhor meu Deus, ansiosa para ouvir a Tua palavra, Senhor, porque até agora foi de nós para Ti, Senhor, mas agora eu creio que o Senhor tem algo, e através de mim, Senhor, meu Pai, que eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor conhece cada coração aqui e sabe como cada um se encontra e o que cada um necessita, meu Pai. Então eu te peço, abençoa a tua igreja, Pai, como nunca, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus da família, o Deus que abençoa as nossas vidas, as nossas casas, é Deus de promessas, é Deus que capacita, é Deus que dá estratégias, é Deus que orienta, abre portas aonde não há portas, faz o impossível acontecer na nossa vida. Só que há algumas coisas que nós não podemos deixar também de examinar as Escrituras, né? E qual é? É nós nos atentarmos para aquilo que cabe a nós fazermos, para sermos abençoados. Tem coisas na nossa vida que a gente espera muito de outras pessoas para fazer por nós, mas tem coisas que é nós que temos que fazer, para aquilo que o Senhor cumpra em nós a sua promessa, para aquilo que o Senhor cumpra os planos. Tem que haver disponibilidade nossa para que o Senhor possa cumprir aquilo que é sua vontade para nossas vidas. E aqui estamos mediante aqui uma promessa de Deus. E tomou Terá Abraão seu filho, a Ló filho de Arã, filho de seu filho, Sarai sua nora, e mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à
tinha uma promessa aqui. Deus tinha uma promessa de terá. Deus tinha um propósito com aquele homem. Como cada um de nós aqui nesta noite, cada um de nós aqui temos uma promessa de Deus. Temos já ouvido um profeta, ou até mesmo um Senhor falar fortemente no nosso coração, algo que o Senhor diz: eis que eu vou fazer, eis que eu sou contigo, eis que tenho planos, tenho promessas para a sua vida, algo novo vai acontecer. Todo mundo tem, irmãos, todos nós aqui temos promessas, planos de Deus para se cumprir. Mas ao ler essa passagem, irmãos, o Senhor disse fortemente na quinta-feira comigo, nessa palavra, a qual eu venho meditando nela, falando a Deus: Senhor, mas o que o Senhor tem para nós? As mesmas promessas que Ele tem para toda a Bíblia, irmãos, o Senhor tem para nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas algumas coisas não vão acontecer nas nossas vidas se nós não nos posicionarmos aonde Deus quer. Às vezes nós estamos aqui hoje, às vezes com a nossa cabeça aflita, pensativo no que vai ser o amanhã, no que vai ser durante esses 15 dias finais desse mês de março. Mas o Senhor, Ele já falou conosco que Ele vai dar a vitória, mas nós deixamos as preocupações, as ansiedades, as fadigas, aquilo que acontece no nosso dia a dia, as coisas momentâneas, nos faz tirar o foco da promessa de Deus. E aqui a gente vê que terá um pai de família, a qual tinha ali uma promessa de assumir uma terra, a qual o Senhor tinha falado para ele, sair daquela cidade idólatra, a qual era Ur dos caldeus, e ir para Canaã, uma terra a qual o Senhor tinha prometido. Mas terá como pai de família, ele então toma a iniciativa. Ele pega o seu filho Abrão, Sarai, a sua nora, ele toma Aló, Aruías, o seu neto, filho de Arã, e começa a caminhar. E eu lendo essa passagem, irmãos, o Senhor me trouxe também fortemente no meu coração, que muitas vezes, como um pai de família, uma mãe de família, é muito importante as decisões que nós tomamos e não pararmos enquanto aquilo que o Senhor colocou no nosso coração não aconteça, porque há um problema quando nós iniciamos algo e paramos, a gente não completa aquilo que o Senhor tem para nós, e não tem como o Senhor nos abençoar enquanto não chegarmos ao destino que Ele tem preparado para nós. Mas como assim? Irmãos, se o Senhor diz: levanta amanhã cedo, vai à procura de um emprego, porque eu vou abrir uma porta a qual você não imagina. O Senhor falou conosco, Ele está dando uma estratégia para que amanhã cedo a gente levante, nos posicione, saímos de casa em oração, agradecendo já por essa porta. Mas se nós depararmos com alguma situação no caminho e nós não conseguirmos chegar ao destino, essa porta vai estar aberta para você? Não vai ser, porque algo interrompeu a sua trajetória. E assim foi na vida de Terá. Ele parou no meio do caminho em Arã. Ali ele estacionou, ele ficou parado. Ele e a sua família, eles ficaram estagnados naquele lugar. Eles acharam ali um conforto. O que essa palavra quer dizer para nós? Que às vezes nós, como cabeça da casa, seja um homem ou uma mulher, os dois andam juntos, há uma necessidade de pararmos e analisarmos da onde Deus tem nos tirado.
condenação do pecado, daquilo que, aleluia, a qual éramos outrora escravos de Satanás. E o Senhor tem falado que Ele tem preparado um bom lugar, um lugar maravilhoso para nós, uma Canaã celestial, mas que nós tenhamos que ter fé. Tenha fé, tenha de bom ânimo, aleluia, para nós não olharmos para as dificuldades, para nós não olharmos para os problemas, para aquilo que há de se levantar. Mas aí, irmãos, acontece que todo mundo passa luta, todo mundo passa prova, todo mundo, aleluia, passa por dificuldade. E às vezes, quando nós saímos deste mundo, conhecemos a Cristo. Às vezes nós falamos assim: nossa, agora vai dar tudo certo. Eu quero te dizer nessa noite, infelizmente, irmãos, não é assim. Nem tudo com Deus é maravilhas, é 100% bom. Nós vamos padecer aqui necessidades desse mundo, nós vamos ter momentos difíceis, nós vamos, aleluia, aqui nessa nossa jornada passar por tribulações, angústias. O próprio Cristo disse: no mundo nós teremos aflições, mas como Ele venceu, nós também venceremos. Mas nós temos que permanecer firme, fiel e ter fé. A fé, como diz em Hebreus, é o firme fundamento, aleluia, das coisas que nós não vemos, mas a certeza daquilo que nós esperamos que vai acontecer. É difícil nós imaginarmos que o Senhor tem preparado algo bom para nós, porque aquilo que os nossos olhos carnais não vê, a gente não acredita. Mas nós temos que andar, aleluia, como diz a palavra, não, aleluia, com vistas humanas, mas sim abrir os nossos olhos espirituais e contemplar já aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, igreja. Mas às vezes nós nos acomodamos, pastor Felipe. Às vezes nós nos acomodamos, achamos que porque o Senhor tem nos resgatado nesse mundo, nós erguemos a nossa mão, aceitamos a Cristo, e nós começamos a nossa caminhada com Cristo, mas nós achamos uma zona de conforto, a qual não queremos mais orar, a qual não queremos mais ler a palavra de Deus, a qual não queremos mais louvar ao Senhor, porque a gente se acomodou, a gente está parado, estagnado em Arã. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja essa noite: aonde você está estacionado em Arã? O Senhor quer que você volte a caminhar. O Senhor quer ver as promessas acontecendo na sua vida, na sua casa. Mas nós temos que retomar, temos que voltar a orar, a pedir para Deus falar conosco, dar palavra, dar louvor, para Deus mudar a nossa direção, a nossa caminhada, para que possamos estar cada dia mais perto das promessas dEle. E quando não caminhamos conforme a vontade de Deus, as coisas tendem a dar errado. As promessas de Deus, elas não se cumprem em nossas vidas. É difícil, irmãos, mas muitas coisas não estão acontecendo. É porque nós estamos parados. Estamos, desanimados. Nada e nem ninguém pode tirar o nosso foco. Nada e nem ninguém pode tirar o nosso foco. Quando, hoje, o culto de família, irmãos, quando nós tomamos a nossa esposa, os nossos filhos, e decidimos: não, vamos para a igreja, porque lá é o melhor lugar para estarmos. É um bom começo. Você toma uma iniciativa, porque aqui não é, aleluia, um lugar melhor do que na casa de oração, aleluia, buscando a Deus. Ah, mas é só aqui que o Senhor está? Não. O Senhor está na sua casa, o Senhor está na rua, o Senhor está em todos os lugares.
aqui na casa de oração é onde nós, como a igreja de Cristo, todos como um membro, aleluias, do corpo de Cristo, nos reunimos para quê? Para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, aqui no melhor lugar. Você já imaginou se a igreja estivesse cheia, mas não tivesse louvor, adoração, não tivesse o pastor ou a pastora para que subisse aqui ministrar, para que conduzisse o culto somente a igreja? O Senhor daria sim. Só que a necessidade, irmãos, dos irmãos cooperarem também na obra, deixar o Senhor trabalhar na sua vida. Não podemos parar. A necessidade, irmãos, o Senhor quer que nós caminhemos. O Senhor tem promessas de pregadores, o Senhor tem promessas, aleluia, de ministros de louvor, o Senhor tem promessas de levitas, o Senhor tem promessas, aleluia, para obreiros, para trabalhar na obra, mas as pessoas, aleluia, estão paralisadas, elas não querem caminhar com Cristo, elas estão acomodadas. Até eu queria, pastor, ficar parado ali sentado, ouvindo os louvores maravilhosos ao foram louvados hoje, ouvir uma ministração para o nosso coração. Só que, irmãos, nós temos que entender que o Senhor tem obra, e se nós não fizermos a nossa parte, a nossa família, ela fica parada, ela não caminha, não tem como as promessas de Deus se cumprir enquanto estamos parados. E quando caminhamos, fazemos a vontade de Deus, tudo dá certo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos que uma decisão errada, uma decisão de ficar parado, às vezes se acomodar, traz consequências futuras em nossas vidas. Às vezes eu olho e falo assim: poxa, quantas pessoas têm a oportunidade de estar concluindo uma faculdade, quantas pessoas têm a oportunidade de estar galgando um lugar melhor no seu trabalho, mas por algo que acontece na sua vida, ela para, ela desiste de estar cursando, fazendo um curso para se aperfeiçoar, uma faculdade, fazer algo que vai alavancar a sua vida, a sua família, o seu rendimento também. Mas às vezes, irmãos, uma decepção, algo parecido faz com que a gente perca a esperança de um algo melhor. Algo que nos acontece na nossa vida, às vezes, um namoro mal resolvido, um namoro na qual não houve conversa, não houve ali atitudes de ambos os lados. As pessoas preferem não casar, as pessoas preferem não se relacionarem mais, por acharem que aquilo sobre casamento, família, não é para ela. Mas, irmãos, isso é coisa do inimigo. O inimigo quer ver nós parados, estagnados, sem caminhar rumo às promessas que o Senhor tem para nós. E a gente vê que quando toma essa decisão de ficar parado ali, ele se acomodou. Ele, a sua casa, a sua família, eles não prosseguiram, eles não progrediram, eles ficaram ali parados até que o Senhor os levou. Eu não sei aproximadamente quanto tempo que ele ficou parado, aproximadamente aí, pela lógica, quando o Senhor fez a promessa até Abraão, ele tinha 75 anos, se assim podemos calcular. Se ele saiu de lá, ele já era casado, podemos dizer que 20, 25 anos, quer dizer que ele ficou por 50 anos parado, aproximadamente, estagnado.
Tem coisas que precisamos em nossas vidas nos posicionarmos, para as coisas começar a dar certo, a voltar, aleluia, a acontecer, para que possamos caminhar na promessa de Deus, a qual os planos de Deus têm para nós temos que começar a andar de novo, temos que rever aonde que estamos parados, o que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Eu estou parado, estou desanimado, não estou orando, não estou jejuando, não estou consagrando, as portas parece que está se fechando, tudo está travado, tem algo acontecendo. Nós precisamos rever, orar, Senhor, o que está acontecendo? Dá-me uma estratégia, dá, Senhor, uma solução, dá, Senhor, uma visão para que eu possa caminhar, começar de novo, para que eu não pereça, e as promessas que o Senhor tem para a minha casa, para a minha família, todas elas venham se cumprir. Aleluia! Nós vemos que uma promessa, irmãos, para nós temos que permanecer firme e fiel no caminho, mas quando tomamos uma decisão errada, as consequências vêm também em nossas vidas. A gente vê que Elimeleque, ele estava numa terra, aleluia, de Belém, ali, terra, aleluia, pão, fartura, mas uma decisão em um momento errado, por causa de uma necessidade que estava havendo naquele momento, ele decide, como chefe de família, ele e a sua casa saírem dali e ir para Moabe. Todos nós conhecemos o que eles passaram. Elimeleque morreu, os seus 2 filhos casaram, os 2 morreram, ou seja, Noemi, Ruth e Orfa ficaram viúvas por consequências de uma atitude em um momento errado. Às vezes, irmãos, temos que tomar cuidado com as decisões que nós tomamos, porque isso pode não fazer efeito hoje, mas lá na frente, aleluia, vai surtir efeito. Às vezes decidimos não tomar atitudes hoje, para que buscar, para que caminhar, parece que nada acontece. Não, irmãos, tudo é aos poucos, tudo tem o seu tempo determinado, e nós temos que caminhar pela fé. Às vezes a gente não vê o Senhor trabalhando hoje, mas nós não temos que ver, nós temos que crer, acreditar, confiar, porque os que confiam no Senhor, eles são como os montes Sião, e não se abalam. Pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir qualquer terremoto, qualquer vendaval, não vai nos atingir. Pode até balançar, parecer que a gente vai perecer, mas o Senhor segura em nossas mãos, e Ele diz: eis que estou contigo, levanta, anda, prossiga, não fica parado. É assim que o Senhor quer conosco, igreja. Ele não quer que a gente pare, Ele não quer que a gente fique estagnado, Ele quer que a gente olhe somente para o alto, e o nosso alvo é Cristo. Olhe nessa noite para o alto, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para os seus problemas, não olhe para a circunstância, mas olhe somente para o alvo, e o alvo nessa noite é Cristo, porque é Ele que dá a direção, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que tem o melhor para nós, aleluia. Ele é o povo convívio, aleluia. Glória a Deus, Ele é o convívio que desceu do céu, Ele é a água que sacia a nossa sede, aleluia. Nós temos que crer no nosso Senhor. Uma atitude errada também, a qual não podemos deixar de ser levados pelas ganâncias, porque muitos hoje desistem, porque em algum momento da sua vida, na sua casa, tomou uma decisão gananciosa. Às vezes nós olhamos, queremos um bom salário, queremos algo melhor. Sim, todos nós temos o direito. Ser rico não é pecado, irmãos. O pecado é você ter
o lugar onde é de Deus, o lugar onde é do nosso Senhor. As riquezas, irmãos, é bênção do Senhor. O Senhor diz que tudo daqui nós temos que comer do bom dessa terra, nos vestir, andar com melhores carros, ter a melhor casa. Todo mundo pode. Você pode almejar, mas desde que o Senhor Ele esteja em primeiro lugar no nosso coração. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Então, se você almeja ter uma boa renda, você vai trabalhar para isso. Mas desde que essa renda ela não venha te comprometer também com as suas obras, com aquilo que você tem, aleluia, como obrigação do reino. Às vezes aparecem portas que aos nossos olhos é bênção. Aos nossos olhos, nossa, vai ganhar dinheiro. Mas daí você vai e pensa, mas eu vou ter compromisso de quarta-feira, e o serviço eu tenho que trabalhar até 8, 9 horas. Como que fica a obra? Será que vai compensar? O dinheiro, irmãos, da mesma forma que é bênção, ele também traz maldição para nossas vidas. Porque quando nós optamos pelo valor, nós estamos adorando a Mamon. O Deus do dinheiro é a Mamon. Nós estamos deixando de lado a Deus, estando dando lado a outro Deus. E o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Ele quer somente a Ele. A sua necessidade quem supre é Ele. A sua necessidade é Ele que provê. Mas nós temos que permanecer firme, aleluia, permanecer fiel. E sobre essa palavra, quando Ló ele está perante Abraão e ele olha aquelas campinas, os seus olhos, aleluia, ele vê que aquele lugar era um lugar maravilhoso. Ele acha que é o melhor negócio, mas lá na frente a gente vê que aquela decisão fez com que ele e a sua família parassem em Sodoma, em Gomorra. Uma decisão precipitada, aleluia, em um lugar errado, pode nos custar caro. E nós vemos o que aconteceu com Ló. Ele e a sua casa teve que sair correndo daquela cidade, aleluia, e ainda porque Abraão orou e intercedeu por ele, porque o Senhor iria destruir aquela cidade. Ou seja, irmãos, quando caminhamos na nossa família, na nossa casa, aleluias, com o Senhor, com os objetivos que o Senhor tem, tudo vai bem, aleluias, por mais que as coisas estejam parecendo dar errado, mas a nossa confiança, ela jamais é abalada. Quando caminhamos com a nossa família, com a nossa esposa, com os filhos, falando, ó, vai dar tudo certo, porque estamos com o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, pode vir, o que vier nada vai nos abalar, o Senhor continua, aleluia, nos dando estratégia, para que nós possamos caminhar e chegar nas suas promessas, aleluia, louvado seja Deus, Deus seja louvado. Mas as nossas decisões nos faz a tomar atitudes, as nossas atitudes em momentos errados, junto com as decisões erradas, em um momento a qual a gente não percebe, o nosso foco começa a se desvencilhar, a sair as promessas. Quando Jesus estava caminhando sobre as águas, os seus discípulos estavam naquele barco, todos assustados, atônitos ali, e uns diziam, é fantasma. Quando Jesus foi chegando próximo, ele disse, Pedro disse, né, Senhor, se és tu,
Mande que eu vá até a ti. Ele disse: vem. Ou seja, o foco de Pedro estava em Jesus. Quando ele saiu das águas, começou a caminhar. Mas quando ele estava no meio do caminho, o barco está aqui e Jesus está lá. Quando ele começou a caminhar, ele parou no meio. Ele não conseguiu chegar até onde Jesus falou: venha. Ele começou a ouvir o sussurro dos ventos. Ele começou a sentir aquelas águas batendo nele. Ele começou a olhar para o lado. Ele começou a se assustar. Ele não conseguiu chegar no seu objetivo, que é até Jesus. E ele começou a se afundar. Mas quando ele se afunda, ele diz: Senhor, ajuda-me. Assim precisamos ser nós. Às vezes, na nossa caminhada com Cristo, vai ter momentos que as situações, as adversas, vai nos fazer parar, desistir, mas nós temos que continuar com o nosso foco. Senhor, ajuda. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não estou mais com forças, eu não tenho mais forças para orar, para Te buscar, para Te clamar, Senhor. Eu necessito de Ti, Senhor. Nós temos que entender na mão. E a palavra diz que o Senhor é quem segura em nossas mãos fortes, que nos socorre, que nos dá, aleluia, o suporte que nós precisamos. É assim que precisamos ser nós. Precisamos, aleluia, nos acharmos em meio às dificuldades, aleluia, e nos arrependermos. Fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falei, Senhor, nessa caminhada, mas eu não quero parar no meio do caminho, eu quero continuar, porque eu sei da promessa que o Senhor tem para mim, eu sei da promessa que o Senhor tem, aleluia, a minha casa, a minha família. Eu não vou parar. Me ajuda, Senhor, a prosseguir. O Senhor ajuda, igreja. O Senhor ajuda. O Senhor tem milagre. O Senhor tem bênçãos para aqueles que não desistem, para aqueles que, por mais que a situação esteja difícil, o Senhor ajuda. Quando nós, mesmo em meio às dificuldades, não deixamos que os problemas nos façam parar, mesmo que nós, ainda sem forças, ainda sem ver o milagre de Deus em nossas vidas acontecendo, a esperança, irmãos, é a última que morre. As promessas que o Senhor tem, é difícil para o homem, é difícil para a mulher entender, mas às vezes aquilo que acontece em nossas vidas é para a glória de Deus. Às vezes o momento que você está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, é um pequeno susto em Satanás, porque ele vai falar assim: ó, ele já perdeu, esse daqui já é meu. Mas, irmãos, a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 40, que se creres, verás a glória de Deus. Para Marta e Maria, o seu irmão já não tinha mais solução. Elas mandaram chamar o mestre Jesus enquanto ele estava enfermo. Mas depois que sepultaram Lázaro, não havia mais o que fazer, porque naquela época, até 3 dias, podia ser algo assim, inesperado, do morto ressuscitar. Mas passaram-se 4 dias, o mestre chegou. Jesus chegou. Agora imagine, irmãos, se Marta e Maria tivessem resistido de Jesus. Porque quando Jesus chega, ele diz: Marta, por que está preocupada? Porque esse acontecimento te aflige o seu coração. Se creres, verás a glória de Deus. O seu irmão há de ressuscitar. Ela creu, irmãos,
tinha voltado a ouvir, os surdos, eles estavam ouvindo. Ela creu, aleluias, ela creu. Ele disse: onde está o teu irmão? Ela mostrou, foi caminhando com ele até a sua promessa, a bênção, aleluias, ali, a qual o Senhor tinha dito, que se creres verás a glória de Deus. O seu irmão havia de ressuscitar. Ela não parou, ela creu. Se ela tivesse falado: Senhor, não precisa mais, vai embora. Eu creio que agora o meu irmão, nesses 4 dias, já está perdendo as carnes, aleluia, dele, isso aqui decompondo, não tem solução mais. Mas ela creu, ela acreditou, aleluia, e ela viu um milagre acontecendo. O Senhor chamou para fora o milagre dela. E nessa noite eu quero dizer, irmãos, não desista. O seu milagre ainda vai chegar. As promessas de Deus ainda vai acontecer na sua vida. Não se perturbe, não deixe, aleluia, que essa pequena coisa que está acontecendo na sua vida tire o seu foco, tire, aleluia, o foco daquilo que o Senhor tem para nós. As promessas de Deus vai se cumprir na minha vida, na sua vida, aleluia, louvado seja Deus. E para quem diz que quem tem promessa não morre, irmãos, Deus tinha promessa com Terá, mas a promessa não se cumpriu. Terá morreu, mas a promessa de Deus, aleluia, ela não fica vazia. A promessa de Deus, mesmo Terá morrendo, o Senhor vem no capítulo 12 e faz a promessa: o seu filho Abraão, o seu descendente, aleluia. Ou seja, irmãos, se nós pararmos, se nós desistirmos, a gente não vai alcançar as promessas de Deus, e o Senhor vai levantar outro em nosso lugar, porque as promessas de Deus, irmãos, elas não ficam em vão. As palavras, as promessas do Senhor, a qual Ele tem, ela tem que se cumprir. E a promessa era para ser cumprida com Terá, com a sua família, né? É uma sequência. Mas o Senhor diz no capítulo 12 que Ele levanta Abraão para dar sequência. Ele faz a promessa de uma nova nação, a nação de Israel. Aleluia, ele faz a promessa de pai de multidões. Aleluia, eu não sei, irmãos, qual é a promessa que o Senhor tem feito para a tua vida. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor tem feito na tua casa, na tua família, mas creio, irmãos, que o Senhor, Ele está ainda com as tuas promessas em dias. O que está faltando de nós é nós, aleluia, caminharmos, não olhar para a dificuldade, não estar olhando para a direita nem para a esquerda, mas, aleluia, não podemos tirar o foco, aleluia, os nossos olhos, o foco, e o nosso foco é Cristo. As promessas, elas ainda estão de pé, mas só vai, aleluia, se cumprir se nós permanecermos firmes e fiéis. Fica de pé, igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Fica de pé. Eu não sei, irmãos, o que o Senhor tem prometido para você. Eu não sei qual é a promessa dele para a sua vida, para a sua família. Eu creio que a promessa que o Senhor tem feito para todos nós é nós herdarmos a Canaã celestial. Aqueles que creram. João 3,16 diz que Deus entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas que tenhamos a vida eterna. O Senhor tem prometido algo muito melhor do que aquilo que os nossos olhos já viram, os nossos ouvidos ouviram, até mesmo a intenção, ou seja, qual for, que subiu ao nosso coração. O Senhor tem planos maiores, mas às vezes o inimigo vai se levantar, o inimigo vai tentar fazer com que nós paramos
com que nós percamos a fé e a esperança. Tem uma historinha, um minutinho, eu já encerro, que diz assim, não sei se os irmãos já ouviram, que é sobre um muro. O jovem que estava assentado em cima do muro, e do seu lado esquerdo estavam os anjos, e ali clamando, falando para ele, viu? Pula para cá, vem para cá, sai daí, esse lugar não é para ti. E ele olha para o outro lado, e ele vê Satanás ali, os demônios ali, tudo quieto, só olhando para ele, sorrindo, sem fazer nada. Aí ele resolve perguntar para aqueles demônios ali, para Satanás, por que vocês estão quietos, enquanto o lado de cá, os anjos de Deus estão falando, pula para cá. Aí os demônios respondem para aquele jovem, é porque você está em cima do muro, e esse lugar aí pertence a mim. Ou seja, irmãos, em cima do muro significa indecisão, em cima do muro significa não tomar posição. E nessa noite o Senhor quer que você tome decisão. Ele quer que você saia dessa zona de conforto a qual você tem parado, porque Satanás, ele quer isso. Ele quer que você fique estagnado, não ore, não dê palavra, não tenha conhecimento, não venha para a igreja, começa a colocar impedimentos para não fazer a obra do Senhor. E isso é coisa do inimigo. O Senhor quer que você caia de cabeça. O Senhor quer que você abra os seus braços, aleluia, como um filho vem abraçar o seu pai, confiante de que ele é um porto seguro. O Senhor, ele está, aleluia, esperando você. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração, e nessa oração peça para que Deus venha tirar toda essa zona de conforto a qual você está vivendo hoje, que está impedindo as bênçãos, as promessas do Senhor chegar na sua vida.
Dá uma linda salva de palmas.